Então, precisava do quê? De uma conscientização. Primeiro, valorizar o fato de ser mulher. Então, a mulher, ela tem, vamos dizer, por natureza, a sua própria liderança. Porque no ambiente doméstico, as mulheres aprenderam a ser líderes. É administração pura. É gestão pura. Gestão pura. Só que é totalmente negligenciado pelas próprias mulheres. Então, as mulheres têm comportamentos que impedem de avançar na carreira, por elas mesmas. E a gente está falando de mulheres adultas. A gente está falando exatamente. Quando a gente fala de autoconhecimento ausente em mulheres adultas. Exatamente. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu cheguei para todas elas e falei, qual é o seu maior orgulho das suas conquistas por ser mulher? Resposta quase unânime. Eu não conquistei por ser mulher, mas pelo meu esforço. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Estamos no ar com mais um Elas na Proteção, o podcast da revista Proteção, que traz a história, a jornada, a documentação dessas mulheres extraordinárias na área da saúde e segurança do trabalho no nosso país. Eu sou Fabiana Raulino, sua host, que toda quinta-feira, ao meio-dia, estreia esse programa que está na sua terceira temporada. Pois é, mais de 50 mulheres passaram por esta bancada nos estúdios da AnimaSeg e agora eu vou fazer a minha audiodescrição para a gente receber um mulherão que já pega caneta, já pega papel ou grava, guarda esse link, passa para quem você puder, que hoje pode ser que sua vida vá mudar. Pode ser que ela traga aqui alguns ensinamentos que vão interferir completamente na sua jornada, assim como ela fez para si mesma. Bem, eu sou Fabiana Raulino, sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos loiros um pouco abaixo do ombro, hoje jogadinhos de lado, em cima do meu ombro direito, e estou usando uma camiseta preta e branca com algumas florzinhas pretas, ou florzinhas brancas, porque elas estão aqui todas emaranhadas em um grande mosaico. Eu tenho um longo sorriso que fica mantido durante as minhas palavras e hoje eu recebo ela, que é uma life designer, uma pessoa com uma carreira extremamente impressionante, assim, uma pessoa de alto impacto na vida de executivos, de muitas pessoas em grandes organizações, e ela veio como indicação de uma pessoa extremamente querida, que é a Cláudia, que a gente recebeu aqui, que falou muito de programas de desenvolvimento humano na Dupont. Então hoje a gente recebe ela, Estela Dameli. Muito bem-vinda, querida. Nossa, que honra estar aqui com você. Eu até fiquei emocionada. Eu fico emocionada. Bom. Eu fico emocionada quando muitas vezes só das pessoas falarem, expressarem o seu sorriso e as suas emoções. Ah, querida, é uma Eu honra quero te agradecer, é uma honra estar aqui, é uma honra estar com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que devem estar ali com suas canetas e esperando para ver mais uma dica, né? Talvez, ou qualquer explicação que possa, com esperança, mudar alguma coisa para melhor na sua vida. Na verdade, você transforma as pessoas pelo exemplo pessoal. Com certeza. Que é o que a gente vai hoje cutucar, né, Estela? Então, queria pedir para você fazer sua audiodescrição, que a gente vai começar a nossa conversa. Claro, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, não como você, que você falou que tem um cabelo um pouco abaixo do ombro, na verdade é bem abaixo do ombro, cabelos longos. Meus cabelos são talvez 4 dedos abaixo do ombro, os seus são 30 centímetros. Cabelos castanhos. Eu sou extremamente tímida,
apesar de não parecer, porque eu falo com as pessoas o tempo todo, o dia inteiro, dou cursos, né? Faço esses programas, mas as pessoas não acreditam, mas eu sou extremamente introvertida. Estou usando um terno de riscas de giz cinza, uma camisa branca, um brinco bem discreto, prata e um anel prata. Perfeito, perfeito. Você sabe, Stella, que eu fico falando que o cabelo é um pouco abaixo do ombro, porque eu parecia, lá vou eu com as referências noventistas, né? A irmã do menininho do Fantástico Mundo de Bob, que eu tinha o cabelo muito comprido. E aí, quando eu tinha 12 anos, assim, abaixo do bumbum, assim. E quando eu tinha 12 anos, eu cortei. E nunca mais. Ele saiu desse tamanho aqui. Então, é uma questão até comparativa, sabe? Sim. Parece que é a saudade dos 3 palmos dos quais eu me livrei. Stella, querida, bom, primeiro, receber você com muita honra, com os agradecimentos da Revista Proteção. Entregar para você a botinha da Marluvas, né, que todo mundo da nossa comunidade recebe, e também o capacete dos nossos patrocinadores da MSA. Então, esse capacete rosa que faz um sucesso danado, porque nós somos agora, né, um grupo dessas 5 dezenas de mulheres, já ultrapassamos, fazendo já um aninho de programa, e a gente não existiria, claro, sem o apoio dessas pessoas. Stella, é agora que o programa vai mudar de pressão. Uau! Porque quando eu trago essa pergunta inicial, geralmente é uma pergunta de aquecimento para a gente direcionar outras temáticas. Só que com você, perguntar para você e pedir para você falar da sua trajetória já é falar a respeito da maior pauta do nosso programa, que hoje a gente pode determinar esse programa como a busca pela cura. Então, mudando bem de pressão e antenem-se, porque agora realmente muda o tom e prestem atenção, porque a jornada da Stella como pessoa tem tudo a ver com o que ela faz como profissional. Conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória. Ok. A minha trajetória realmente é o que eu ofereço para as pessoas. No Brasil, ficou muito proibido falar em cura. Até hoje, né, talvez, quando a gente fala muito em cura, até nas redes sociais, fica uma coisa meio estranha, né? Porque as pessoas têm aversão a isso. O que é cura? Eu não preciso. Eu estou falando da minha carreira. Só que as pessoas falam muito em vida profissional e vida pessoal. Nós não somos gatos, né? Temos uma vida só. E tudo que a gente faz é nosso comportamento. Somos nós como todo. Não se engane, gatos também têm uma vida só. Exatamente, né? A primeira pergunta é quantas vidas você tem, né? Com que espécie nós estamos falando? Porque isso vem muito daquela velha guarda, daquela coisa antiga, né? Talvez nem dos boomers, talvez essa coisa muito, muito de antes, né? Da era industrial ainda. E de um mundo desconectado, né? Totalmente, né? E ainda as pessoas querem preservar isso. Que você, na empresa, é algo diferente do que você é quando você sai da empresa. Não existe essa desconexão mais. Que as pessoas parecem que ainda querem insistir nisso. E isso está cada vez mais adoecendo as pessoas. Então, essa introspecção que eu sempre falo, né? O sucesso está dentro e não fora. A primeira coisa é entender que somos únicos. Não somos partes. O trabalho, ele faz parte, ele não é a parte da nossa vida. A primeira coisa. Bom, a minha trajetória. Aos 14 anos, eu percebi que eu estava com estresse. Ou seja, naquela época era extremamente entendível isso, né? Mas eu tinha uma dor. Eu sempre fui, acho que, muito sensível. Mas isso era incompreensível na época. E isso, 14 anos eu percebia dores no corpo, uma irritação, eu queria um silêncio, eu não conseguia ter esse silêncio. Enfim, isso gerava um sofrimento. Aos 17 eu tive uma síndrome do pânico, que as pessoas não entendiam o que eram.
E isso foi se agravando. Aos 18, ao meu primeiro emprego, e entrando na faculdade, mesmo tendo aqueles medos que eram inexplicáveis, eu não tinha ajuda de terapeutas ou psiquiatras, porque ninguém entendia isso, e também até minha família falava, isso, de onde vem, né? O que é isso? Então... A sua família, qual era a estrutura, Estela? É de seus pais? Você tem irmãos? Sim, eu tenho 2 irmãos, minha mãe, meu pai, sim, família bem inteligente, né? Assim, meus irmãos da faculdade, meu irmão hoje é um executivo de uma grande empresa, minha irmã mora em Paris, ela é biomédica do Instituto Curie, então, assim, e assim, eles me ajudaram muito nessa época, mas eu comecei a ter medo de mim, porque eu olhava no espelho e olhava, e aquilo foi me assustando, e qualquer coisa me assustava. E eu tinha medo de dormir, porque eu achava que eu tinha a sensação de morte. E isso foi muito difícil para eles, para minha mãe, para mim, e era um estado terrível. E isso foi se agravando, mas mesmo assim eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, e eu me agarrava a coisas, porque eu tinha a sensação de que eu ia morrer. Então passava e assim eu fui levando. Consegui ir me acalmando com florais de Bach, aí eu consegui uma terapia, mudei de cidade, fui para o interior. Sair cutucando em busca de uma solução. Exatamente, só que eu não tinha acesso, né? Não tinha acesso, Sim, o Brasil não tinha explicação. E eu lembro que uma prima me deu um livro chamado Mãos de Luz, de Barbara Brehan. E esse livro me deu estrutura, eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu fui estudar isso. Então essa foi a primeira, com os 19 anos, eu estudei essa terapia e comecei a aplicar. E aí eu vi que eu tinha uma sensibilidade extrema. E comecei a aplicar nas pessoas. E fui levando. Com os 22 eu consegui um psiquiatra, aí foi a base de remédio, aquelas coisas. Bom, com 35 anos eu estava do mesmo jeito. Tomando remédios, mas eu tinha pânico ainda. Então, eu casei, tive filhos, trabalhava, me formei, trabalhava na área de marketing, fui me especializando, né? Em grandes empresas, mas eu ainda tinha pânico. E eu falei, não é possível. Será que Deus, essa coisa divina, olhou para mim e falou, eu vou ferrar ela? Não é possível. Eu estou cansada disso, porque era uma coisa esgotante. E me formei em outras terapias. Me formei em florais de Bach, depois eu fui buscar a terapia do trauma. Então, eu fazia terapia, os terapeutas falavam, não tem mais o que fazer, você tem alta, né? Então, eu me aprofundava na terapia para eu poder ter meu próprio laboratório. Como que isso... Eu não podia só ir na terapia uma vez por semana, eu precisava fazer isso diariamente. Então, eu acabava me formando, né, me especializando na terapia. Claro. Sabe que na fisioterapia a gente sempre fala, a consulta é para você aprender o que você tem que fazer. Exatamente. Depois você tem que ficar no contínuo. Só que quando é sua própria mente, é surreal, né? E como que eu ia educar essa mente? Porque a mente não sou eu. É uma máquina. Então, eu precisava dominar essa máquina. Eu precisava entender como essa máquina funciona. E aí, eu fui mergulhar, neurociência, fui para fora do país. Eu falei, eu preciso estudar com os melhores. E eu preciso saber quem são. E aí, fui atrás dos melhores, né? E para onde você aos foi, 35 Estela? anos, eu descobri... Bom, fui para o Chile. No Chile, eu tive contato com um coach. Aí, era um americano, inclusive. Fiquei 2 meses num bootcamp. Nesse bootcamp, eu aprendi muitas coisas e tive acessos a muitos filósofos. Aí, estudei, Isso teve, né, aquela coisa... eu conheci um outro coach, que era Tony Robbins. Eu falei, eu quero esse cara é um gigante nos Estados Unidos. Que, na verdade,
foi quem trouxe junto com, esqueci o nome dele, que fundou o ICF, que hoje é Federação dos Coaches, né? Federação dos Coaches Internacional. Então, teve lá quem é o dono do coach, né? Aí eu falei, mas eu comecei a seguir o Tony Robbins, eu fui estudar ele profundamente, aí depois quem ensinou o Tony Robbins, quem ensinou o Tony Robbins, e eu fui me aprofundando, falei, quero estudar com esse cara, porque esse cara, ele é assertivo, não, esse cara é sharp, ele tira as pessoas do fundo do poço. E aí eu fui atrás dele, aí eu fui estudar a técnica dele, aí fui fazer curso com ele, eles são caríssimos. Falei, eu quero estudar com o melhor. E aí, estudando, depois, né, me aperfeiçoando, fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, fui para tudo quanto é lugar. E quando eu estudei com o Tony Robbins, eu fui praticando isso comigo. E eu vi que existia uma saída. Mas as pessoas falavam para mim, não tem prática para isso. Você precisa ser rica. É sempre isso, né? Você precisa ser rica para você poder... Né? Você precisa ter carro, você precisa mostrar que você... Senão você é uma fraude. Eu falei, quero que se dane, eu preciso fazer isso para mim, eu não estou fazendo isso para os outros. E aí eu fui trabalhando em mim, e aí eu falei, mas o que eu estou fazendo? Então depois eu tive uma agência de marketing internacional, fiz bastante trabalhos levando as empresas brasileiras para exportar produtos brasileiros, depois internacionalizar empresas. Então, fui muito para a Europa, Estados Unidos. Então, a minha vida era... Eu não ficava quase no Brasil, né? Emirados Árabes. Então, vivia nos Emirados, em Dubai, África. Vivia viajando. E aí teve uma época que eu falei, cansei. Mas você vai trocar isso para trabalhar com desenvolvimento pessoal. Eu falei, mas é o que eu gosto. É transformar as pessoas, porque eu trabalho com executivos o tempo Precisa todo. de uma honestidade e uma contramão em relação ao estereótipo. Porque a gente tem um estereótipo ainda gigantesco do que é ser bem-sucedido. E sucesso para mim é fazer o que eu gosto, o que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quiser. É isso. Então, eu quero fazer o que eu gosto. E isso daqui é muito fácil. Eu vou para cada bimboca em Dubai que as pessoas não têm coragem. E se eu tivesse uma empresa, gente do céu, eu estaria... As pessoas não querem, não têm coragem de fazer. E precisa de um destaque, né? É uma questão cultural, Sim. muito Brasil, desse neocolonial. Então, do que está no exterior, é melhor, é mais importante. Não, cara, tem coisa fora daqui. Dubai não é também só os prédios, os castelos. Não, tem coisas que a gente não valoriza aqui, que são extremamente valiosas. Então, ter essa noção de mundo, ela faz você valorizar de onde você saiu também, né? E é interessante também que as pessoas de lá valorizam muitas coisas daqui, né? E abrem portas quando você é honesto. Isso que é muito legal. Né? Quando você é você, você não precisa... Você não precisa ficar se encapando de coisas. Quando você é o que você abre portas, né? Sim, isso que é muito legal. As pessoas falam, como você fala com os sheiks? Como você fala? É só você ser você. E essa simplicidade, ela te abre portas. Né? Então eu falei, nossa, é tão fácil ser a gente, e é tão legal, que eu quero ser isso, eu quero que as pessoas elas possam ser elas mesmas, e é tão fácil. Quando elas são elas mesmas, elas conseguem tudo. E, na verdade, o que eu vim fazendo? Quando eu trabalhava como executiva, a primeira coisa que eu queria fazer era, se eu conseguir ajudar essas pessoas que trabalham no topo da pirâmide, imagina o impacto que eu vou ter na empresa toda. Nossa, chegamos no ponto crucial, assim. Porque por uma luta pessoal, Stella, você foi estudando muito. Hoje você é uma grande miscelânea de técnicas. Então,
Você foi estudando diversas metodologias, diversas. Hoje você domina muitas que são conhecidas, faz um mapeamento com DISC, MTBI, que bebe muito de Jung, e traça as 16 personalidades, isso quando a gente compreende a fundo. Cura o ambiente organizacional, porque você sabe o que é de cada pessoa, traços de perfis. E quando a gente vê isso numa esfera micro, dá para uma Fabiane lá fazer um enneagrama, que a Claudinha Lafuente veio aqui, conversou com a gente também. Mas você faz isso numa esfera organizacional. Você conseguiu montar para levar para empresas ecossistemas de altíssima complexidade, e nós tivemos uma testemunha ocular, né? Porque Cláudia trouxe isso pra gente, falou, olha, na Dupont a gente conseguiu fazer muita coisa bacana, e a Estela consegue fazer esses desenhos de projetos de impacto. Então eu queria que você contasse pra gente um pouco, claro, que resumir você não vai ser possível, mas provavelmente existem alguns pilares que são neles que você se baseia para juntar nas suas metodologias o que funciona para esses ecossistemas complexos. Exato. Então, o que aconteceu? Como que eu cheguei ali, nesses projetos? Quando eu estudei com Tony Robbins, quando eu voltei para o Brasil, nessas idas e vindas, eu falei, qual é a função, qual é a profissão que aceita, que possa verdade. fazer isso? Porque não é a psicologia. É verdade, nunca parei para pensar nisso. Não é a terapia, não é a psicanálise. Porque tudo isso... Cada um deles vai te pedir uma coisa. Na terapia. Não, mas você não é psicóloga. Mas... Exato. É verdade. Então você precisa fazer psicologia. Mas espera aí, eu estudei Jung profundamente, eu estudei psicologia, mas eu não preciso fazer uma faculdade de psicologia, senão ela vai me engessar. A psicanálise, ela estuda a mente. A mente mente. Ela estuda muita coisa, mas ela não vai pegar você e vai falar como você vai sair disso. É isso aí. Então, por exemplo, eu tive pânico, fobias, que durante 35 anos eu não fui capaz e nenhum profissional conseguiu fazer com que isso me livrasse disso. E eu via que mais de 50 mil pessoas falavam que isso não tinha cura. Eu falei, eu vou encontrar. Eu não vou morrer desse jeito. Nem que eu atravesse o mundo 500 mil vezes, mas eu vou achar a saída. E se eu achar, eu vou mostrar o caminho para as pessoas. Então, dentro disso, quando eu volto para o Brasil, as pessoas falam, tem uma profissão chamada coach. Apesar do Tony Robbins ser um coach, mas aqui no Brasil era muito ainda cru nisso, né? Não acho que nem existia aqui. E aí, sim, começou a moda do coach, então aí eu fui procurar o coach. Fiz o curso de coach. Quando eu chego lá, 250 pessoas e tal, aí eu falei, e aí eu queria ser a cobaia, sempre a cobaia do curso, e fui a cobaia. Aí eu chego e falei, mas não é conquistar um negócio daqui, sair de lá e conquistar um negócio. Se você não transformar quem é você perde. Você chega num lugar, mas se você não mudar quem é você não sustenta. Porque não é mudar mindset. Porque mudar a mindset, o que é mindset? Né? É como você pensa. Mas você precisa mudar a maneira de pensar. Ou seja, não é só o que você pensa, tem os padrões que você foi criado. Não tem receita lá. Além de a forma que você pensa, a sua forma que você foi padronizada. Crença limitante. Então, as crenças, elas não são só crenças, elas têm as convicções, ela tem a sua experiência. Ninguém tira a sua experiência. Ninguém tira. Foi você que viveu aquilo. Então, para você tirar a sua experiência, você precisa ser desconstruído, você precisa entender que o passado, você precisa curar o passado. E as pessoas precisam ser curadas, precisam entender que existe necessidade e possibilidade de cura sem precisar passar por sofrimento, de uma forma extremamente rápida. E com técnicas você consegue. E em escala? Como fazer isso dentro de uma organização, dentro de uma empresa? Primeiro, aceitar que é possível. Né?
Acho que a primeira coisa é aceitar. E aí, quando acontece isso de trabalhar com coaching, eu falei, eu quero trabalhar com o melhor do mundo em coach executivo. Quem é o melhor? Marshall Goldsmith. Então, eu vou ser treinada por esse cara. E o que acontece? Ele tem uma metodologia, que é uma metodologia que é praticada durante 1 ano, 1 ano e meio. Por quê? Porque a gente não consegue transformar em 10 sessões, como diz o coach. A gente consegue transformar em praticando. Por repetição. Praticando. Então, a gente precisa saber, primeiro identificar, a gente precisa saber como faz. Então, como que é o projeto em grande escala, como você me pediu? Primeiro a gente passa por um processo, como eu monto isso? Eu monto, primeiro, a identificação. Então, qual é a necessidade do cliente? Diagnóstico. Aí eu uso design thinking. Né? Então, a técnica de criatividade e inovação. Aí eu trago um pouco do marketing. Então, como que é? Qual é a necessidade do cliente? A necessidade é diagnóstico. Mas, ok, então a gente tem uma necessidade ali, que nem a da Dupont, por exemplo, da Cláudia. Tínhamos vários níveis de carreira. Então, como fazer um mix desses níveis? Porque eram vários níveis. Ok, mas a gente tem uma coisa básica, que são mulheres. E as mulheres, desde que a gente conhece como mulheres, são tratadas de uma forma extremamente submissa. Não só submissas, mas as mulheres foram esmagadas pela sociedade. Nós somos domesticadas a nos destratar, a nos desvalorizar. Então, nós já começamos desgastadas. E nós vamos para o mercado organizacional trazendo uma consciência doméstica. Ou seja, nos desvalorizando. Então, as mulheres já vão para o mercado de trabalho já com força, provando que a gente tem valor. Ou seja, nos desvalorizando. Então, precisava do quê? De uma conscientização. Primeiro, valorizar o fato de ser mulher. Então, a mulher, ela tem, vamos dizer, por natureza, a sua própria liderança. Porque no ambiente doméstico, as mulheres aprenderam a ser líderes. É administração pura. É gestão pura. Gestão pura. Só que é totalmente negligenciado pelas próprias mulheres. Então, as mulheres têm comportamentos que impedem de avançar na carreira, por elas mesmas. E a gente está falando de mulheres adultas. A gente está falando exatamente. Quando a gente fala de autoconhecimento ausente em mulheres adultas. Exatamente. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu cheguei para todas elas e falei, qual é o seu maior orgulho das suas conquistas por ser mulher? Resposta quase unânime. Eu não conquistei por ser mulher, mas pelo meu esforço. Era a resposta esperada, foi extremamente provocativa. Eu falei, olha isso, como nós somos criadas a já nos condenar, de certa forma, a ser mulher. Então, já vem isso, a ser mulher não serve, não presta. Então, a gente acusa outros países, né? De falar, porque olha como eles são. Não, peraí. Então, esses são hábitos, são comportamentos que nós mesmos... Histórico. Já existe isso enraizado. Então, primeiro a percepção. Olha isso. O que a gente está fazendo com a gente. Então, opa, como que a gente pode perceber que temos comportamentos antes de mostrar, olha, como que a sociedade está fazendo conosco? Porque antes de mostrar o que a sociedade está fazendo conosco, existe, e a gente não pode negar, não pode fingir que não acontece, mas o que não aconteça, mas nós estamos fazendo coisas conosco. Sim.
que impedem a gente de ir para frente. Então, quais são eles? Então, a gente tem 3 aí principais que são da própria sociedade, que é, mulher não pode ser ambiciosa. Agora, o homem pode, né? O homem é bonito, ser ambicioso, olha ele, tem ambição, que linda. A mulher não, a mulher, se ela se considerar ambiciosa, é porque ela pode ser manipuladora, coisa feia, né? Então, a mulher não é ambiciosa. A mulher tem que estar, ela pode estar lá no topo, mas ela não é ambiciosa. Ela fez isso porque aconteceu. Então, ela está aí por quê? É ambição. Ela tem os sonhos, ela pode ir. Isso é saudável, não tem problema. A mulher tem que seguir exemplos de outras mulheres poderosas. Mas essas mulheres que chegaram no poder, elas sempre têm alguém por trás que colocaram. E as mulheres não vão, de certa forma, não que não vão, né? Mas é muito difícil. As mulheres precisam de sponsors. Nós estamos no mundo masculino que foi construído por um mundo masculino que beneficia homens. Beijo, Alexandre Guzmão, meu sponsor. É total, Aninha, é total. É uma verdade que não dá para negar. Então, as mulheres precisam ser patrocinadas. As mulheres são muito bem preparadas, mas pouco patrocinadas. Agora, as mulheres precisam ser preparadas no sentido de ir para o mercado ou estar no mercado corporativo para elas poderem avançar na carreira. Porque não é só ser promovidas. Elas precisam aprender a ter voz, aprender a negociar, aprender a falar. E olha o poder das perguntas disparadoras, né, Estela? Porque quando você faz essas perguntas disparadoras, e como eu já tenho tantos spoilers, né? Você colocou as mulheres em pares para elas falarem umas sobre as outras e se ajudar a ter uma construção em linguagem para traduzir as suas próprias habilidades. Porque elas não conseguiam falar as suas habilidades. Dava trava. E foi uma sacada genial, né? Porque quando você tá com uma par com você, fica muito mais fácil você encontrar a linguagem e a outra pessoa te ajudar a se traduzir, né? Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? As mulheres não se percebem como mulheres no sentido de qual é o meu valor. Elas não conseguem entender que elas têm valores poderosíssimos que as empresas estão pedindo, pelo amor de Deus, estão pagando fortunas. E elas precisam ensinar os homens como que isso funciona. Porque a liderança feminina, se elas assumirem isso, é uma liderança extremamente rápida, extremamente em rede, ou seja, toda aquela burocracia, aquela hierarquia, ela é desconstruída e ela vai ter uma velocidade porque as informações são muito mais velozes, é muito mais sadia. Sim. Né? Porque as pessoas se sentem pertencentes, as pessoas elas são engajadas naquilo. Mas acontece que o mundo faz com que as mulheres sejam educadas a imitar os homens, por quê? Porque acham que não sabem. Então, se você for ver na história, as escolas administrativas de gestão são escritas por homens. Então, é como se você, olha, você não sabe. Em 2025, o que foi escrito na década de 70. Em 70, muito, 50, 40. Por os boomers. Então, nós, mulheres, precisamos mostrar para o mercado como nós temos valores, como mulheres. Demais. É muito legal, é muito honroso receber a grande mente por trás desse programa, porque o programa foi um sucesso. Realmente você gerou dados. A empresa conseguiu quantitativamente ver impacto de engajamento, performance, comunicação interna, resultados externos. E é incrível, né? E, claro, eu preciso até dar aquela pausa dramática para chamar o quadro Conta Pra Gente, porque vocês viram, essa mulher, ela é um conjunto de histórias e é inacreditável, sabe, Estela? Porque realmente você não é uma pessoa fragmentada, você tá inteira aqui.
Isso é muito legal. Você não tem capítulo 1, capítulo 2. É a Estela, né? Então, a gente vai chamar agora aquele quadro que de final de temporada a gente faz o batidão de seleções das histórias mais especiais dessas mulheres que vêm aqui no Elas na Proteção conversar com a gente. Vamos chamar agora o quadro Conta pra gente. Pra Estela, no meio de tanta experiência, tantas histórias e tanta gente que ela conheceu, selecionar uma história pra gente gerar esse recorte tão especial e chegar aí até você. Vamos chamar a vinheta do Conta pra gente. Antes eu quero mandar um beijo pra Cláudia. Sensacional. Essa mulher maravilhosa. Que eu tive essa ideia de montar esse projeto dessas mulheres, eu falei, vamos, ela falou, vamos! É demais, né? É demais. Na vida a gente só precisa de uma dupla. Não é? Não é verdade. Enfim, vamos lá. É uma história minha. Bom, a história minha, eu acho que essa história fantástica da minha determinação, que eu falei, enquanto eu não achar, eu quero achar a cura para o pânico, fobia, seja lá o que for esse nome, porque nem que eu vá para o céu e voltar, eu quero achar, porque as pessoas falavam que isso não tem cura. O que eu fiz? Eu falava que eu queria cura, que eu queria um dia, numa conversa de grupos de psicólogos que eu frequentava, que eu também fui estudar Passwork, que era na Holanda. Eu voltei para o Brasil e encontrei, fui buscar, então tinha um grupo, eu participava desse grupo. E uma psicóloga falou para mim assim, Estela, toda vez que eu olho para um livro que eu tenho, vem você na mente. Eu falei, não quero estudar mais nada. Chega! Não aguento mais. Olha para um bolo, né? Não aguento mais. Eu não aguento mais estudar. Eu não aguento mais. Tô porra aqui. E ela falava, lembra de mim olhando uma joia, né? Falei, chega! E aí, nessa mesma semana, foram 3 episódios. Eu fui para uma galeria de arte, que eu estava com meu irmão, era aniversário dele. Eu falei, vamos... Ele tinha uma experimentação de vinho, a gente chamou uns amigos. E o dono dessa galeria falou para mim, nossa, olhando para você, eu lembrei de um livro. Era o mesmo. Eu falei, que legal. Ele falou, da próxima vez que eu te encontrar, eu vou te trazer o livro. Ai, que bom. E aí... É uma delícia ter essas histórias que lembram pra gente do universo do extraordinário acontecendo o tempo inteiro. Eu falei, olha um cisne negro aí. Black Swan. Aí... Não acredito que essa história que você selecionou. Sim! Tô assistindo. Vai, Estela. Aí, nessa mesma semana, uma amiga, vamos tomar um café? Vamos. E aí ela falou, nossa, tem um livro que eu... Não sei por que eu lembrei de você. Eu falei, chega, não aguento mais, eu não quero ler, obrigada. Ela, nossa, não, mas é legal. Eu falei, vou comprar, pode deixar. E aí eu estava super receosa, não é que eu estou receosa, eu gosto de livro, eu escrevo, eu rabisco, eu dobro. Eu falei, tá bom, mas eu não vou comprar. Eu sei, porque se eu ler o livro, se eu encontrar alguma coisa, eu vou ir até o fundo e eu não quero mais, porque eu sei como eu sou. Eu falei, a única coisa que falta eu estudar é a astrologia védica, e a astrologia védica é a vida inteira, então só na outra vida, porque essa daqui não vai rolar. Aí, beleza, passou na quinta-feira próxima, eu ia ter a reunião, ela insistiu de novo, não quis pegar o livro, aí na outra quinta-feira, eu falei, tá bom, vai lá, vou pegar o livro. Demorei um mês para ler o livro é bem grande. E aí eu chorava, eu sentia dor quando eu li o livro, aí eu terminei o livro. Foi bem no final do ano. E aí um dia... Um livro Cisne Negro. Um livro grosso, né? E aí o livro eu lia... É relacionado ao filme? Não. Com a Natalie Portman? Não, outra... Não, um livro. E aí, nesse livro, eu estava na casa do meu irmão, era final de ano, festa, né? 1º de ano e tal. E aí, a cunhada do meu irmão falou, Estela, por que você não vai para a Índia? Tem tanta coisa lá, você aprendeu tanta coisa, você ajuda tanta gente, mas vai que na Índia tem alguma coisa que você não sabe. Eu falei, Índia? Pelo amor de Deus. Fazer o quê na Índia? Eu falei, mas obrigada pelo sinal. Eu vou pegar essa mensagem. Eu falei, tem coisa aí. Porque o livro, ele falava tudo da técnica que tinha dos Himalaias, que era na Índia. E aí ela falou da Índia. Eu falei, olha, sou cisne negro aí, vou pegar essa mensagem para mim.
Voltei para casa, era um domingo, eu estava sozinha, fui para o meu computador. Só que eu fui para o meu computador aos prantos, porque eu falava que eu não aguentava mais viver naquela situação. E aí eu falei, eu preciso de um sinal, preciso de um sinal, preciso de um sinal. O sinal já estava na minha cabeça, né? Bom, aí eu recebi uma mensagem de uma amiga falando que o pai dela mandou um link para mim, falando para eu assistir um documentário chamado Yoga, Arquitetura da Paz. Assisti o vídeo aos prantos, falando, eu quero ir para esse lugar, eu quero conhecer esse guru e tal. Enfim, assisti, aí eu dava risada de mim mesmo, falei, imagina eu, querendo ir para a Índia. E nesse vídeo tinha um biólogo, que eu sempre assistia o documentário dele. Falei, o que ele está fazendo aí? Aí eu, nossa, fui atrás do biólogo e tal, chamando, e vi que ele estava lá. Ah, tá, conhecido. Falei, nossa, que interessante, né? Tá, beleza. Fui pro meu computador, e no meu computador tinha um e-mail escrito assim, conheci seu cliente em Abu Dhabi, numa reunião global. Tivemos uma reunião global. Eu quero te contratar. Eu conheci como ele estava e sei como ele está agora. Aí eu falei, olha, desculpa, né? Eu peguei, coloquei no tradutor, no Google, e falei, vai que é piada, né? Eu falei, não, eu quero estar lá mesmo. Falei, estou em Mumbai, me ligue, eu já estou no escritório, então já era segunda-feira. Aí eu liguei para ele, falei, brincadeira. Aí ele falou, olha... Não, antes disso, desculpa, adiantei a história. Bom, assisti o vídeo e tal, fiquei nisso. Neste dia, nesse domingo, recebi um e-mail da Emirates. Você tem 80 mil milhas e vão expirar esse mês. Aí eu falei, 80 mil milhas. O que eu vou fazer com essa milhas? Nessa hora, o anjo da guarda tá com o passaporte lá de cima. Ó, gente, é absurdo. Tudo se encaixa. 80 mil milhas. Então, nesse vídeo do Yoga Arquitetura da Paz e com o livro, eu falei, eu quero ir para esse lugar. A técnica é Kriya Yoga. E aí eu falei, onde tem essa Kriya Yoga? Se é para ir buscar, eu vou onde é. E é nos Himalaias. E o Yoga Arquitetura da Paz, ele falava dos Himalaias, em Rishikesh. Eu falei, então é para Rishikesh, então eu quero ir para Rishikesh. Só que eu quero encontrar quem dá a técnica. Por quê? Porque essa técnica, ela é dada de guru para discípulo. Então, é uma pessoa que conhece, que ela pode dar para essa pessoa. Ela não tem escola, a verdadeira, né? Não as que são, eu falei, mas eu quero a fonte. E aí eu fui buscar onde está a fonte. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer com essas milhas? Eu vou ver quanto... Bom, fui buscar a primeira pessoa que poderia me dar. Foi uma troca de e-mail, papapá. Passaram 20 dias, ninguém me respondia. Aí eu falei, perdi as minhas milhas, 80 mil milhas, pela Emirates. Tá bom, vai fazer o quê? 20 e poucos dias depois, logo, acho que 2 dias antes para expirar, me responderam, olha, essa pessoa, ela pode te dar essa técnica, mas você precisa vir para a Índia. Você precisa ficar aqui no mínimo 30 dias e aí ela vai te receber. E você fica com ela. Ela te recebe, você fica com ela, vai te ensinar e você volta para o Brasil. De quando ela? Do dia tal ao dia tal, em abril. Isso era janeiro. Fui ver nas Emirates, na aviação lá, do dia que ela me deu, 2 dias antes, a 1 dia depois, se eu marcasse 1 dia a mais, 1 dia a menos, não dava para eu ir. Que coisa. No dia que eu marquei a passagem, era 80 mil milhas. Eu falei, eu vou marcar, se eu perder, se eu for, tá tudo bem. Marquei a passagem. E passou. Abril chegou. Eu falei, viagem depois de amanhã, eu nem me liguei. Eu não vou. Imagina que loucura ir para a Índia, dos Himalaias, sozinha. Tenho cachorro, filho, meu apartamento. Não vou fazer isso. Deixa pra lá, loucura. Aí foi que eu recebi o e-mail. No domingo. Eu tinha uma viagem marcada na quarta-feira. Aí ele me E vocês aí, pessoas de pouca fé? Aí eu falei,
o cisne negro, The Black Swan. Cada um aí na sua fé, abre alguma coisa, vai ler, resgata. Gente! Aí eu falei, não é possível. No domingo, à noite, eu recebo um e-mail de uma pessoa falando, eu estive com o seu cliente em Abu Dhabi e eu quero contratar você. Aí eu falei, a minha técnica é muito longa e você nem sabe, você nem me conhece. Caramba, mas essa sincronizar com milhas. E aí ele falou, não interessa. Pioneirismo. Aí eu falei, mas você não quer saber o preço? Ele falou, não me interessa. Eu quero contratar você. Sim, gosto assim. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, quarta-feira eu chego em Delhi. Ele falou, estarei lá pra gente assinar o contrato. Aí eu fui pra Índia pela primeira vez. Quando eu cheguei nos Himalaias, eu falei, o que eu vim fazer aqui mesmo? É a história de mais propósito e ao mesmo tempo de mais privilégio. Gente! Foi a primeira vez que eu fui. Estela! Aí a continuação é também da forma mais... Imagine você aí lendo o Diário de um Mago. Que isso? E aí eu fui, ela me ensinou, passei 30 dias com ela. Aqui no Brasil eu pratiquei durante 9 meses. Depois de 9 meses aconteceu várias coisas. Eu comecei a ter essas lembranças da infância, inclusive, foram traumas. Falei, uau, e agora? Quem pode me ajudar? E aí eu fui lendo também muitas coisas a respeito do yoga, que yoga é uma filosofia, não é você colocar o pé na cabeça, é o que no Brasil acontece. Ótimo. Então, estudando essa filosofia, eu achei uma palavra, e essa palavra me trouxe curiosidade, porque eu falei, eu preciso de ajuda. Ninguém no Brasil pode me ajudar. E aí, em busca dessa palavra, eu encontrei uma outra pessoa que tem toda a conexão com essa outra que me ensinou. E eu encontrei pela internet, marquei com ele. Ele falou, volta, você já sabe como é. Você vai passar 6 meses aqui comigo e eu vou continuar com o seu processo. E aí fui, fiquei 6 meses, voltei, fiquei 3 aqui, voltei para lá. E aí foi essa jornada. E aí eu junto agora tudo isso, me formei em Master, em Yoga. Na verdade, assim, fiz 700 aulas, então recebo todos os diplomas lá da Associação dos Estados Unidos, né, que é o que te dá a certificação mesmo. E aí eu comecei a dar aula, mas hoje eu uso essa técnica para as pessoas que eu atendo, se elas quiserem. Se elas quiserem. Estela, olha, de verdade, assim, você está trazendo para a gente que numa jornada metanóica gigantesca, você conseguiu montar metodologias que posicionam o design da mente, a espiritualidade e a vontade das pessoas. Estamos indo para Schopenhauer o negócio. E transformou isso numa metodologia de adequar as peças. A vida. A vida. Não dá para separar o ser. É a vida. É que hoje existe muita venda, né? É a vida. Gente, vocês não têm uma noção de como eu tô me sentindo de ter o telefone dessa mulher. Sabe? Não, porque entra na minha casa, entra na minha vida. Estela, demais. Demais. E atualmente você trabalha com esses grandes projetos. Cara, é muito legal, né? A Cláudia ter vindo aqui, falar muito dela, do papel dela. E ela realmente falou, gente, aconteceu. E tudo a ver com o nosso programa, porque o seu programa lá, porque esse é um case. Né, de tantos que você anda construindo através dessa trajetória muito única. Não tem Ctrl-C, Ctrl-V no que você fez, nas pessoas que você viu. E
a gente precisa falar, né? Quando você está conectado no flow do propósito, o que acontece é assustador. Sua história assusta, é susto. Eu tô com sustinhos, pequenos sustinhos. Gente, o livro, as pessoas conectadas, o e-mail, as milhas. Ah, não, conectar a milha dos Emirates não dá pra mim. Parece ser uma coisa, uma loucura, mas eu percebi que isso é muito normal. É que nós não estamos atentos. Por isso que o meu projeto, o meu produto, um deles chama Black Swan. Porque o que é o Black Swan? O Black Swan são as coisas que nós não controlamos. Mas estão aí. Mas estão aí o tempo todo. Nos dando oportunidade. E a oportunidade acontece, só que as pessoas não querem. Em algum lugar, Freud tá assim, beijo, Estela! As pessoas não querem. Eu vejo as pessoas chegando para mim e falando, mas isso acho que não vai acontecer. Isso não é para mim. Mas eu não quero. Teve uma pessoa que uma vez eu atendi, eu falei para ela, você acha que eu posso te ajudar? Ela falou assim, não sei o que você faz. Eu falei, eu conto dinheiro. Estamos até aqui, chegamos até esse ponto, você ainda não sabe. Então, assim, é uma resistência. É hoje que eu mexo no meu LinkedIn. Então, assim, uma resistência tão grande de que eu sei. Então, se você sabe, não perca seu tempo comigo. É isso. Né? Não perca seu tempo, você sabe tudo. Se a gente se coloca numa posição de que nós sabemos, o universo vai falar o quê? Já que você sabe, toma, pá, pedra, até você quebrar. O universo vai te dar pedras até você quebrar. Para mim. Para mim. Por quê? Porque a vida é fluxo, é crescimento. Você precisa avançar. Que demais. Demais. Eu levei uma sequência de pedrada na cabeça. Não é demais, pedrada, ao contrário. Cara, é realmente assim, eu sei que falar de crença limitante também é limitante, né? Mas a gente começa a se fixar no flow dos dias. Acordei, a cama é essa, a parede é essa, o café é esse, a agenda é essa. E realmente a gente desconecta do que é mais importante. Que é você. Que é você. E aí tem várias, hoje tem várias expressões, né? Às vezes até me assusta. Uma delas, que hoje está muito na moda, humanizado. O que é humanizado? Pesado quando a gente fala humanizado. Eu acho pesado. Por quê? Porque parece que você... O que é humanizado? Você tem que... Agora você tem que deixar de ser a sua essência para você se colocar num padrão de que você precisa ser gentil. Ou seja, você já é isso. Você já é isso, né? Não é? Você já é isso. Já é o que? É a sua essência. Na verdade, o que você precisa fazer é conectar. Você não precisa transformar isso, você precisa conectar. É isso. Estela. É abrir, é conectar. Demais. É trazer leveza. Assim, você conseguir trazer isso como uma metodologia em escala, porque você faz as pessoas refletirem sobre si através de perguntas disparadoras e de reflexões feitas em grupos num determinado contexto. Uhum. Isso é demais, porque as pessoas elas não estão desconexas, elas não estão desconectadas. Se está dentro de uma empresa, a empresa ela é um contexto. Exato. Se eu vou para a Índia é um contexto. Se eu estou num grupo de psicólogos do yoga, aquele é o contexto. E quando eu tenho um contexto, eu consigo conectar. E quando eu consigo conectar, eu consigo fazer as pessoas aumentarem o autoconhecimento através de uma pergunta disparadora. Querida, foi um grande prazer. Imenso. Imenso. Eu acho que esse é um daqueles programas densos que se a pessoa assistir hoje e assistir o mesmo programa daqui a 6 meses, ela vai pegar coisas totalmente novas, porque
em cada frase tua tem uma intensidade e uma densidade informacional muito potente. Aqui você trouxe pra gente dica de livro, de autores importantes, para as pessoas que estão querendo uma nova arquitetura de vida, de mente, de posicionamento. Você trouxe esses caminhos, você desmistificou um caminhão de coisa, trouxe frases assim que são impagáveis, assim, a gente realmente muda e promove esse tipo de reflexão. Eu vou dizer, foi uma sorte nossa, ainda bem que a Cláudia nos conectou. Se tem uma pessoa que me mostra que não há acaso, é você, né? Você pegou hoje a palavra acaso, pessoal, pela janela. Vamos parar de usar acaso e coincidência, porque isso diminui coisas extremamente poderosas que acontecem com a gente. E agora, para a gente condensar essa mulheraça que veio hoje aqui, vamos chamar, e eu tô ansiosíssima porque ela vai falar, o Ela Me Inspira, que é o quadro onde a Stella vai olhar para a câmera e vai deixar uma mensagem final para nós, que somos as pessoas sortudas de, num mundo conectado pelo Big Data, por um monte de informação, encontrar ela. Porque realmente, assim, não é agulha no palheiro, é realmente achar uma estrela num céu completamente apagado. Então, Stella, vamos chamar para ela que o Ela Me Inspira. O sucesso está dentro, não fora. O caminho é para dentro. Essa é a jornada do herói. Ao invés de buscar fora, busca dentro. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Stella, muito, muito, muito obrigada. O prazer é meu, eu estou à disposição. E assim, generosa demais, sabe? Não, para você que anotou, para você que tem, olha, experiência, para você que empreende, tá aqui o projeto de bilhões, sabe? Essa é a Stella trazendo para vocês, de uma forma muito generosa, uma jornada global de um produto que realmente transforma. Eu faço projetos tailor-made para as empresas, para as pessoas. Então, realmente não tem uma... é assim como... Né? A pessoa, ela chega, a empresa chega, eu preciso disso, então vamos desenhar. É isso. Né? Buscando sempre o resultado. Com um toolkit extremamente único. Stella, muito obrigada. Muito obrigada. Um prazer imenso. Demais, demais. E para vocês que nos assistiram, eu espero muito que vocês tenham saído melhores com essa palavra tão poderosa que a Stella nos trouxe hoje, que é vontade. Se você tem vontade, se você tem abertura, você certamente não achou esse vídeo por acaso, não estava livre e fez a escolha de assistir por acaso. Então procurem a Stella nas redes sociais, conectem-se com ela, conversem com ela, mesmo que para você até não esteja claro ainda. Você teve a vontade de conectar com ela. Que é assim que essa mulher extraordinária dá um jeito de entrar na vida de tantas e tantas e tantas milhares de pessoas que ela já ajudou e ainda vai ajudar. Então, esse daqui foi mais um Elas na Proteção. Esse programa tão bacana, apoiado pela Marluvas, patrocinado pela MSA e trazido pela revista Proteção nos estúdios da AnimaSeg. Eu sou Fabiana Raulino, sou a host toda quinta-feira neste programa, com uma sorte danada e com muita vontade, busca pela cura e busca em trazer, tirando do invisível, histórias como da Stella. A gente está aqui semanalmente trazendo essas mulheres extraordinárias, já completando a nossa 3ª temporada. A gente vai se ver na próxima quinta-feira. Eu vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar, se conecta com a Stella, que com certeza ela vai contar pra gente depois, e a gente se vê na próxima quinta-feira no Elas na Proteção.